Uma vez eu li um livro chamado Caçador de Pipa. Foi um livro que eu gostei muito de ler, um livro que tem uma trama, uma história muito interessante, um livro que te prende, um livro que, enquanto eu não terminei de ler a história de dois meninos, o Amir e o Hassan, enquanto eu não terminei de ler, eu não parei, eu só parei realmente a hora que terminou aquela trama, aquela história. Um livro com uma história que acontecia no Afeganistão, eu aprendi muita coisa também sobre a cultura do Afeganistão naquele livro, e eu aprendi algumas coisas naquele livro. Aquele livro ele tem algumas ênfases muito bacanas. Ele fala que é possível ser bom novamente. Eu lembro que ele falava sobre a amizade tem muito valor, é um tema que aquele livro trata. Tem umas coisas que acontecem, aquela criança, ele aprende que roubar, para ele, era o maior pecado que podia acontecer na vida de uma pessoa. Ah, ele trata muito aquela questão de que a verdade pode até machucar, mas ela é importante, a mentira não pode prevalecer. Então a gente aprendendo com aquele livro ali, a gente lendo empolgado, e é muito gostoso ler um romance como aquele, O Caçador de Pipa. Mas aquele livro foi só um livro que eu li, que já passou, eu indiquei para algumas pessoas. Eu estou aqui citando para vocês, mas tem um outro livro que mudou a minha vida, que desde a primeira vez que eu li, nunca mais eu parei de ler. Eu estou falando desse livro aqui, eu estou falando da Bíblia Sagrada, eu estou falando do livro que mudou a minha história, restaurou a minha história. Eu queria ler uma história, só uma história desse livro aqui, do livro. Bom, o livro de Lucas e o livro de Mateus, ele é um livro fascinante, ele tem um enredo fascinante, ele tem as parábolas, ele tem os milagres, ele vai apresentar Jesus de uma forma simples, descortinada. Cada parábola tem às vezes nem é tão simples de entender, Jesus teve que explicar. E as parábolas estão ali, elas têm ligações com a cultura dos judeus, do povo hebreu. Você vai tendo que, vai aprendendo muitas coisas num só texto, numa só parábola, numa só cura. E tem uma cura no capítulo 8 de Mateus, que é muito jóia, eu quero ler para você. Diz assim: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, aquele homem ficou curado da lepra. Uma doença infeliz, uma doença infernal. Então Jesus lhe disse: escute, não conte isso para ninguém. Vá lá, apresente ao sacerdote. O sacerdote era quem dava liberação para que ele pudesse voltar ao convívio, voltar a andar nas ruas da cidade dele, voltar até a casa, ver a família dele, porque ele estava isolado. A lepra, ela causava um isolamento. E a gente vai lendo e entendendo e aprendendo e pesquisando a respeito da história, e nós vamos aprender. E essa história traz um homem que tinha fé, um homem que chega diante de Jesus com seu problema, mas chega o adorando, chega se ajoelhando, um homem que tem uma atitude muito nobre. Ele sabia, ele não fala assim: Senhor, me falaram que o Senhor pode ser, quem sabe, pode me curar. Não, ele falou: eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor tem poder para isso. Olha a fé desse leproso. A situação dele é deplorável, mas a fé dele é intacta, inabalável. A fé dele não está doente, a fé dele não tem lepra, a fé dele não tem Covid. A fé dele é extraordinária, que nós estamos passando por uma pandemia e o Covid está aí, entrando nas casas, levando queridos. É uma realidade o Covid, é uma realidade, mas eu queria que você pensasse numa coisa, nada acontece na face da terra sem que Deus permita. Deus está vendo, Ele não tirou um ano sabático, Deus está acompanhando tudo que está acontecendo. Olha, e se a gente for bem realista, nós, a humanidade, da maneira como ela está vivendo, da maneira como ela vira as costas para Deus, apesar de tanto amor, apesar de ser sustentado e alimentado por Deus todos os dias, a humanidade merecia algo muito mais furioso do que o Covid-19, muito mais letal.
com circunstâncias muito mais delicadas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, quando o Covid chegar na sua casa, quando a enfermidade chegar na sua casa, quando o câncer, quando a leucemia, quando a esclerose chegar, quando o Alzheimer chegar na sua família, se lembre de uma coisa: tem um Deus de poder e que pode dar propósito até mesmo a enfermidade na minha casa, na minha família, até mesmo a enfermidade na minha vida. E eu preciso me apresentar com o Senhor com a minha oração, com essa atitude. Senhor, eu estou doente, mas eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu estou doente, mas eu sei que o Senhor pode mudar esse quadro. Eu sei, eu acredito, eu confio. Essa foi a atitude daquele leproso. Bom, lendo a palavra que transformou a minha vida, eu me deparo com histórias como essa, com histórias como a do centurião, histórias como Jairo, que vai até Jesus, pega pela mão e leva até a sua filha, e a sua filha já estava morta. Você pode ter lido muitos livros bons na sua história, mas eu queria lembrar para você que tem um livro, somente um livro, que tem o conteúdo para mudar a sua história e para mudar a sua vida e para mudar a sua realidade. Então, tenha fé, acredite, faça, não segundo o seu próprio coração, mas segundo a vontade de Deus. Seja obediente. Busque intensamente. O que você está sofrendo? O que você está passando? Se é dependente de alguma coisa, você tem sofrido de depressão, você está passando por lutas com a sua saúde, você tem um câncer hoje, você está chorando a perda de alguém, você está de luto, seu coração está dolorido, eu quero dizer para você, pegue a sua Bíblia, pegue a Bíblia e leia, e deixe o Espírito Santo de Deus revelar as verdades eternas do Pai para o seu coração. Viva com fé, independente da circunstância. Enfrente a pandemia com um coração cheio de fé. Olha, tem uma pandemia espalhada, entrando pelas casas, tem uma pandemia circulando por todo o planeta. Mas eu queria que você nunca se esquecesse que tem um mover de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo, independente se eu estou doente ou se eu estou saudável, independente se eu estou com Covid ou sem Covid, o Espírito Santo de Deus está aí, agindo. E quem me garante isso é o livro da verdade absoluta. É o livro transformador. É o livro que mudou, tem mudado, continua mudando a minha realidade, a minha cosmovisão. O livro que pode fazer toda a diferença na sua vida. Esse é o livro, a Bíblia Sagrada.